Olá, ouvintes da Rádio Vinha FM, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Valores que Inspiram, aqui na Rádio Vinha FM 91.9, para você ouvinte que está aí no seu veículo, na sua empresa, na sua casa, para você que está querendo se inspirar. Então nós chegamos para inspirar você com os valores que inspiram, e é sempre uma alegria estarmos juntos aqui, todo mundo, nesse encontro semanal, com ideias que transformam vidas, com histórias de pessoas que são verdadeiros exemplos de superação, fé e determinação também. Gente que inspira, que faz a diferença e que mostra que é possível vencer com propósito e coragem. Esse programa eu quero lembrar que ele nasceu primeiro no coração de Deus, depois no coração do pastor Guilherme, que é o padrinho desse programa. E quero agradecer aqui a toda a equipe da Rádio Vinha, porque por trás de tudo, gente, pra gente chegar até aqui, tem muita gente envolvida. Então eu quero agradecer, mandar um beijo grande no coração de toda a equipe, todo o time da Rádio Vinha FM que fez com que esse programa pudesse vir ao ar. Muito bom! Eu sou a Sandra Vaz, filha amada do Senhor Jesus, jornalista de formação, empresária, diretora do Instituto Qualificar, que é a Qualificar RH, no Jardim Atlântico. Quero dizer para você, ouvinte, que tem muita vaga aberta, tem muita empresa que contrata com a gente. Se você está precisando contratar, entre em contato comigo, que eu sou diretora comercial, e vamos conversar, vamos tomar um café. Tá bom? Hoje nós temos aqui um convidado muito especial. Vamos conversar sobre educação financeira, e eu acho que esse assunto é para todo mundo, inclusive para mim. Quero aprender muito hoje com esse convidado. É um assunto essencial para a busca de equilíbrio na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional também. Liberdade, propósito, tudo na área econômica da vida tem a ver com esse tema de hoje, que eu vou chamar para falar com vocês, ouvintes maravilhosos da Rádio Vinha, nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos do que o Renato Machado. Ele é sócio da FinControl. FinControl é uma empresa de BPO financeiro. Gente, hoje eu vou tirar todas as minhas dúvidas sobre BPO financeiro, porque tá em alta e a gente precisa aprofundar sobre isso. Ele é um educador financeiro com mais de 20 anos de experiência e um histórico de sucesso, tendo ajudado mais de 50 empresas a se reorganizar as finanças e alcançar resultados sólidos. É claro que eu vou querer isso, é claro que você, ouvinte, também vai querer isso. Então, com muita alegria no coração, quero receber aqui o Renato. Muito bem-vindo, Renato, ao programa Valores que Inspiram. Seja muito bem-vindo a esse programa. É uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigado, Sandra, pelo convite. Muito obrigado aos ouvintes por estarem acompanhando a gente. Que bom ter você aqui. Esse assunto vai dar o que falar hoje, não vai não, Renato? Vamos nessa. Tem muita coisa envolvida em BPO financeiro, não tem? Tem sim, tem muitos detalhes que o empresário tem que saber. Exatamente. E para começar, para a gente esquentar aqui essa entrevista, eu quero primeiramente saber o que é exatamente BPO financeiro. BPO financeiro, apesar de ser um BPO ser um termo em inglês, é nada mais, nada menos que a terceirização do seu financeiro. Da mesma forma que você tem uma contabilidade que é externa, você tem um RH que é externo, você também hoje você pode colocar o seu financeiro sendo externo, tirar ele de dentro da sua empresa e profissionalizar isso. E por que não fala BPO, RH, BPO do... Por que o financeiro é BPO? Eu acho que foi um pouco de moda, mas BPO de RH você está terceirizando, né? Mas o que significa essa sigla em inglês, BPO? Quer dizer Business Process Outsourcing. O outsourcing é de retirar de dentro da sua empresa. Processos business que a gente vai fazer fora de onde a gente está atuando. Exatamente. Você está que bacana. Tirando de dentro da sua empresa, levando para um profissional. Entendi. Aí o empresário tem menos dor de cabeça, menos preocupação, é mais ou menos isso, né? É bem menos, porque além de ter uma equipe que já é treinada, constantemente treinada, às vezes o empresário tem só uma pessoa que faz o financeiro e essa pessoa falta. O que acontece? Então não tem jeito. Ele tá na mão ali, né? Ele tá na mão. E quando a gente tem uma terceirização, a gente tem algumas pessoas que fazem e se falta um, a gente consegue atender todos ali com as pessoas que estão trabalhando naquele dia. Sendo terceirizado, eu não tenho que preocupar se o meu colaborador foi, se não foi, se deixou de fazer. Não tem que se preocupar. Não tem que se preocupar com engagement, você não tem que se preocupar com turnover, nem com contratação. Não tem que se preocupar com nada. Uau, interessante. E como que esse serviço pode realmente, Renato, transformar a gestão financeira de uma empresa? É muito interessante, porque à primeira vista, muitos vão achar que é só pagar a conta e emitir boleto. Mas é muito mais do que isso. Envolve tanto organizar os números, controlar o que está acontecendo
e depois, no final, interpretar também aquilo lá. É porque às vezes as pessoas estão acostumadas a pensar, igual eu estava no programa passado com a Franciele da Prime, e falando, né, que às vezes o empresário ele acha que contabilidade é somente emitir uma guia para poder pagar no prazo, né? E na verdade o BPO, o financeiro, ele é mais ou menos isso também. Às vezes o cliente confunde um pouco, ou então não tem entendimento suficiente para entender como que funciona isso na prática, não é não? Sim. O que a gente vê muitas vezes é que, às vezes, ou o empresário que faz, ou ele tem uma pessoa que faz. Quando é um empresário que faz, o tempo que ele gasta fazendo, quando ele acaba de fazer o financeiro dele, que é pagar a conta, ele não quer ver mais nada. Então já está cansado daquilo, aqueles números cansam ele. Então, normalmente, a pessoa que faz não é a pessoa que analisa. Então, quando você tira essa execução, você traz o empresário só para analisar. E aí, meu trabalho como consultor financeiro também pelo menos uma vez por mês, eu sento com cada um dos nossos clientes e a gente faz ali uma análise do que está acontecendo. Pega ali um relatório de fluxo de caixa ou uma própria DRE, que é um relatório mais contábil, mas a gente consegue também entender o que está acontecendo. Só para o nosso ouvinte que não sabe o que é uma DRE, é demonstração de resultados do exercício. De resultado do exercício. Como que funciona isso? É uma demonstração de todas as receitas, as despesas, elas entram num relatório, e essa DRE é um relatório muito contábil. Por exemplo, quando você vai pegar um empréstimo no banco, eles podem te pedir uma DRE, né, que é o resultado da empresa. A empresa está dando lucro ou prejuízo, então a gente consegue ver por esse demonstrativo. Já o fluxo de caixa, que é o que a gente usa mais, é um demonstrativo que tem o que tem na sua conta. Então, se sua conta começou o mês verde e acabou no vermelho, no nosso relatório de fluxo de caixa você vai conseguir entender o que você está perdendo, aonde que o dinheiro está indo embora. Qual o ralo que está aberto ali que você está perdendo dinheiro. Ah, bacana essa analogia. Qual que é o ralo que está aberto? Bacana isso, né? Pra gente entender melhor. Então, na verdade, o fluxo de caixa, ele vai trazer as entradas e as saídas? Exato. Exatamente igual ao que está no seu banco ou nas suas contas bancárias. No extrato, né? No caso. Extrato, isso. E isso aí vem um conceito muito legal que alguns empresários não conhecem, que é a conciliação bancária. O que é conciliação bancária? Entender se realmente o que está no seu sistema é o que está na conta. Porque a conciliação bancária, então, é exatamente essa conferência. Essa conferência. E isso é feito muito de forma automatizada. E muito empresário hoje perde tempo fazendo isso na mão. Ele imprime o extrato lá e sai ticando item a item. Então Não, mas vamos combinar, ouvinte, vamos combinar. O que o Renato tá falando aqui, misericórdia, não dá. Pensa, um empreendedor que vai fazer isso aí manual, eu discordo completamente. Nesse mundo que a gente está vivendo de tanta tecnologia, não dá, né, Renato? Para um empresário que quer realmente prosperar, que quer avançar no seu negócio, que ele quer realmente escalar o seu negócio, o resultado financeiro, ele não consegue fazer isso manual e ter sucesso, me diz. Não consegue. E uma das coisas que eu pergunto é quantas horas por dia você demora com o seu financeiro? Por quê? Porque essas horas que você está demorando com o seu financeiro, você poderia estar vendendo mais. Você poderia estar entregando mais para o seu cliente. Você poderia estar cuidando dos seus clientes para eles não perderem. Você não perder os seus clientes. Sim, sim. Então, o financeiro hoje é um peso na mão de muitos empresários. Então, se ele tem uma pessoa que faz, maravilha, né? A gente pode até treinar essa pessoa, inclusive. Sim. Só que se é ele que faz, tem que terceirizar urgente. Gente do céu, eu nem me imagino. Eu, como empresária, lá na Qualificar, eu ticando lá Deus me livre, não dou conta, não. Eu preciso urgentemente de um BPO financeiro como o Renato, né, gente? Pelo amor de Deus. E na sua visão, Renato, conta pra mim quais são os principais números que todo empreendedor deveria acompanhar de perto. Bem, o primeiro que ele normalmente acompanha é o faturamento, né? Mas o faturamento real. O que acontece em muitas empresas? Ou eles usam uma planilha, ou eles usam um caderninho, ou eles não usam nada. Então é muito importante eles terem um sistema onde você colocar todas as entradas... Lança tudo, né? Lança todos os lançamentos lá. E o segundo ponto é os custos e as despesas. Então, se tudo que está saindo está no seu sistema, o que está entrando, tudo que está entrando está no seu sistema, o que está saindo também tem que estar. Olha só, eu vou para um breve intervalo agora. Eu vou voltar com o Renato, porque eu estou curiosa para saber sobre o que ele falou aqui agora. Custos e despesas. Qual que é a diferença disso? Porque tem muito empresário que não sabe qual que é essa diferença aí, gente. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí. Continua na Vinha FM, porque tem um monte de coisa boa aqui depois que a gente voltar. Tá bom? Até já.
Estamos de volta, Valores que Inspiram, com o nosso convidado Renato da Fincontrol, BPO Financeiro. Gente, é bom demais, hein, conversar sobre esse tema. E eu falei no bloco anterior que a gente ia tirar a nossa dúvida aqui com ele, sobre a diferença de despesa e... Custo. Custo, exatamente. Qual que é a diferença, Renato? Vamos lá, o conceito mais simples é que custo é tudo aquilo que varia de acordo com o que você vende. E despesa é aquilo que você tem todo mês que você tem que realizar. Por exemplo, se eu revendo cadeiras, então meu custo é compra de cadeiras. Entendi. Só que o meu aluguel da minha loja é uma despesa. Porque eu vendendo ou não vendendo, todo mês eu tenho que pagar o aluguel. Eu tenho que pagar o aluguel. Então a gente faz essa separação. E aí é interessante porque quando a gente faz um fluxo de caixa projetado, que a gente quer tentar escrever o futuro, porque a gente não pode prever, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar as despesas de um canto e o custo que normalmente é variável do outro. Então, se eu aumento meu faturamento, logo eu também tenho que aumentar meus custos. Olha o que o Renato falou aqui, gente. Escrever o futuro, porque eu não posso... Porque eu não posso... Prever. Olha que bacana isso. Eu aprendi com essa frase, viu, Renato? Aprendi demais com essa frase. Renato, conta pra gente, então, como que o BPO financeiro ajuda o empresário a tomar a decisão mais estratégica para ele poder crescer, né? Baseado em dados reais. Como que isso funciona? A gente vai... nós vamos juntar todos os números do cliente. Tudo isso vai estar num relatório. Vamos formar alguns relatórios. E esses relatórios vão virar painéis. Então, o empresário vai olhar todos os números consolidados. Por exemplo, ele não vai ter lá quanto que ele gastou com o salário de cada pessoa. Ele vai ter quais as despesas com os funcionários. Sim. Quais as despesas administrativas. Quais os custos que ele está tendo com produto vendido, ou com mercadoria, com serviço prestado. É um relatório mais objetivo. É um relatório mais objetivo. Porque primeiro você sai do relatório que é um consolidado, e depois você começa a comparar os outros meses, compara o que está acontecendo, e com esses relatórios você consegue entender as variações e onde está o seu ralo, onde você está perdendo dinheiro. E com isso tomar decisões, né, no caso? Com certeza, porque fala que a natureza humana, a maioria das vezes toma as decisões baseadas na emoção. Sim. O empresário não é diferente. Primeiro ele vai tomar baseado na emoção, depois o que ele vai fazer? Ele vai olhar o número para ver se ele... Vai para a razão? Se ele vai para a razão ou não. Sim. Se o número está muito discrepante do que ele falou. E você inspira esses empresários que você atende a tomar essas decisões? Eles tomam alguma decisão inspirada em você, na sua opinião? Como é que funciona? Com certeza. Muitas vezes o empresário, por exemplo, ele quer abrir uma filial. Sim. E ele chega ali e fala, Renato, vamos abrir uma filial nova, vou gastar 100 mil reais. Eu falo, maravilha, você vai gastar 100 mil reais num dia, no outro não tem mais dinheiro. Você precisa de um valor, muitas vezes, para aquilo ficar tipo um capital rodando, de giro ali mensal. De giro. Porque se você montou a empresa hoje, ela não vai dar lucro hoje. Mesmo que seja uma filial da sua. É verdade, né? É verdade. Então você tem que... É o que eu falei, de escrever o futuro. Aí quando eu sento com o funcionário que eu escrevo o futuro, ele olha assim e fala, aqueles 100 mil virou 300. Então ele fala assim, não estou preparado. Aí ele gastou 100 e tem mais 200 para pagar. E aí não tem de onde tirar, né? Aí vai começar a pegar empréstimo bancário, a juro alto. Ele não vai ter programação para aquilo. Então Olha é melhor só. que ele se programe. Ouvinte, presta atenção nisso aqui. Se você tem um dinheiro, esse dinheiro é o único que você tem para montar o seu negócio, para empreender, cuidado, olha essa dica valiosa aqui. Muito interessante, porque se você usa tudo, você fica sem uma gordura ali, vamos dizer isso, né? Para você fazer outras coisas mais para frente, nos meses. Isso, você tem que ter o capital de giro para pagar outros meses de funcionários, comprar mercadoria, pagar as despesas fixas até aquilo dar lucro. A despesa fixa, ela continua vindo, né, Renato? Ela continua vindo. Não tem jeito de fugir. A gente passou pela pandemia, o que quebrou muito funcionário foi despesa fixa, porque não tinha como fugir daquela. Eu fiquei sabendo que na pandemia as empresas que quebraram, elas já eram quebradas, né? Eu tava vendo uma matéria sobre isso. Por que elas já eram quebradas? Porque elas não sabiam planejar para ter um problema, para passar por um problema. Então, qualquer problema que viesse, poderia ser a pandemia ou não, qualquer outro tipo de problema, ela quebraria. Por quê? Porque não teria um planejamento financeiro para poder arcar
com uma pandemia como foi aquela que a gente viveu, né? Que é exatamente o que vai acontecer agora com a reforma tributária. Se o empresário não souber seus custos e suas despesas para saber o seu preço correto, ele vai quebrar. Meu Deus do céu, a reforma tributária a gente vai trazer bastante aqui. Você volta aqui, né, Renato, comigo? Com certeza. Para poder a gente falar melhor sobre isso? Podemos Até sim. a Prime Gestão falou um pouco, agora a Fincontro também. Gente, nós precisamos ficar antenados com a nova reforma tributária. E eu quero saber de você também, Renato, quais são os erros, ou pelo menos assim, alguns erros comuns que você observa nas empresas que você atende, que ainda não tem, assim, uma boa gestão financeira. Quais são os erros mais comuns? Bem, o primeiro erro é misturar finança pessoal e empresarial. Esse erro é fatal. Tem que separar o dinheiro que é dele, pessoal, e o que é dele da empresa. Tem que Nem separar. sempre... Tem que ser contas diferentes, tem que estar totalmente separado. Cartão de crédito também normalmente é muito bagunçado. Fala Então, um tem que pouquinho estar sobre esse separado. cartão de crédito, que eu fiquei curiosa. O que acontece com o cartão de crédito? Muitas vezes você só sai comprando. E aí chega no final do mês, você vai anotar ali R$5.000 de cartão de crédito. Mas o que você comprou realmente? É muito difícil a pessoa abrir a fatura e ver no que ela está gastando. Ah, sim. Ah, tem limite mesmo? Vamos gastar, né? Vamos gastar. Então, às vezes, para a empresa, você está fazendo um investimento ruim na empresa e está gastando ali. E você coloca ali R$5.000. Você não consegue entender o que são aqueles gastos. Às vezes, você está gastando um dinheiro muito grande com algo que não precisaria. Às vezes, o empresário, o empreendedor, ele está fazendo gastos desnecessários para aquele momento que ele está vivendo na empresa, na verdade. Exatamente. E o cartão de crédito vai criar uma cortina para isso. Ele não vai olhar muito a fatura muitas vezes. Ele vai só lançar aquele valor ali e pagar. Olha só, gente, quanta dica valiosa aqui, porque eu acho que o sangue de uma empresa, pode ser ela nova que está montando agora, ou pode ser uma empresa que já está no mercado há muito tempo, mas o sangue que corre nas veias de uma empresa chama dinheiro. Chama lucro. Não tem jeito da gente sair disso. Então, olha só, eu tô amando essas dicas. Renato, outra coisa que eu gostaria que você compartilhasse com a gente aqui, com o ouvinte da Rádio Vinha FM, é um case de sucesso, assim, que você tenha já algum cliente que depois de implantar o BPO financeiro com vocês lá, conseguiu mudar o rumo da empresa. Tem algum? Ah, temos sim. Evidentemente, a gente não pode citar nomes. Sim, por ética, né? Por ética, mas nós já temos casos muito variados. A gente tinha um cliente que ele achava que ele faturava, eu vou chutar um número aqui, R$150.000 por mês. E ele começou a pôr dinheiro no marketing para aumentar o faturamento. Colocar. E ele não via resultado. Quando a gente foi fazer a auditoria e começar a colocar esses números em um sistema, tirar do Excel, a gente viu que ele já estava faturando 200. Olha! Ele já estava... Meu Deus! E ele já estava recebendo o que ele queria, só qual que era o problema dele? Era os custos e as despesas estavam muito altos. Ele fazia revenda de mercadoria e ele comprava de um fornecedor que entregava na hora, e compras pequenas. E quando ele fazia isso, ele comprava mais caro. Sim. E a gente fez o quê? Fez um relatório de fluxo de caixa, fez uma projeção de fluxo de caixa e falou para ele, a partir de agora, você vai comprar a quantidade X, que dura pelo menos uma semana, e você vai pedir um prazo ali, enquanto você está vendendo, você está pagando. Foi um planejamento para ele. Foi um planejamento para ele. Ele diminuiu aqueles produtos de alto giro praticamente pela metade do preço de custo. Então, ele aumentou o lucro dele de uma forma muito, muito grande. Às vezes o empresário também, ele faz as coisas achando uma coisa e na verdade é outra. Até por, eu diria assim, por uma ansiedade positiva ali, ele fica eufórico. Ai, meu Deus, tô faturando bastante, eu vou investir mais no marketing, porque agora eu posso faturar muito mais. Só que tem coisas por trás de todo esse faturamento, né, Renato? O mais engraçado é que eu chego pro cliente e falo assim, como é que foi esse mês de venda? Aí ele fala assim, não, esse mês foi ruim. Por quê? Porque a percepção que ele tem é a quantidade de clientes que entra na loja, às vezes. E às vezes não é assim. Aí eu chego pra ele e falo, não, mês passado você faturou 300 mil, esse mês você faturou 350. Aí ele olha assim, mas foi melhor? Eu falei, foi. Mas você tem que olhar os números. Às vezes a sua percepção não tá correta. Às vezes porque não entrou tanto cliente na loja, ele achou que foi ruim. Mas às vezes os poucos que entraram, compraram mais do que aqueles muitos que entraram mês passado. E isso que é uma das análises que a gente pode fazer, que é o ticket médio. É quantas vendas ele fez naquele mês. Se ele tá vendendo no online, se ele tá vendendo no presencial. Então a gente consegue mostrar, destrinchar tudo isso pro empresário. Para ele conseguir realmente focar onde ele precisa. Gente, eu vou mudar agora a minha opinião sobre... Eu falei, né, que eu não consigo ficar... Eu posso ficar sem qualquer tipo de profissional na Qualificar, mas sem contador jamais. Agora é sem contador e sem um BPO financeiro. Eu acho que eu vou te contratar, hein, Renato? Vamos conversar. Vou contratar a Fincontro. Nós vamos fazer um diagnóstico completo da sua empresa. Olha isso. Para entender tudo que está acontecendo. Começando no financeiro, é claro, mas nós vamos perguntar como é que está seu marketing, sua área de vendas, o seu RH,
o seu fiscal, contábil, tecnologia. A gente tem que entender a empresa como está funcionando como um todo para te oferecer a melhor solução. Olha aí, eu tenho uma empresa de 17 anos de mercado e pode ser que eu tô achando que eu tô arrasando e não tô arrasando, né? Aí você que vai falar se eu tô ou não, né? Você vai mostrar lá através dos números. A gente mostra através dos números, mas nesse ponto você pode ficar tranquila. Às vezes a pessoa me pergunta, Renato, eu tenho essa empresa há 20, 17 anos, eu tô fazendo errado? Eu falo, não. A gente tem hoje uma forma melhor para fazer. Uau, muitas vezes bacana. O empresário fez o que ele conseguia, fez o melhor dele, mas a gente tem formas melhores. Olha, e você estudou para isso, né? Sim, a gente sempre estuda, e o mais interessante é que com o cliente você vai aprendendo e vai levando para o outro. Então, quanto mais clientes você atende, mais você aprende e melhor você atende todo mundo. É o que eu sempre falo, gente, cada um no seu quadrado. Eu, por exemplo, nasci para ministrar treinamento, eu nasci para comunicar, eu nasci para fazer seleção, eu nasci para recrutar e selecionar, eu nasci para isso. Eu não nasci para BPO financeiro, não. Então, a gente tem que contar com empresas que realmente têm essa facilidade. Eu penso dessa forma. Não sei o ouvinte aqui o que pensa, mas assim, eu acho que cada um no seu quadrado e a gente se ajudando, fazendo parcerias, eu acho que isso que conta, eu acho que isso que inspira. Esses são os valores, não é? Exatamente. Os valores são... Um dos nossos valores é retirar aquele trabalho que o empresário não gosta ou não sabe fazer muito bem e trazer pra gente fazer. Por quê? Porque normalmente quando tem um empresário sozinho, por exemplo, um dono só da empresa, ele é muito bom do comercial. Pode ver que o cara é ótimo de vendas. Se tem verdade. dois, você tem um de vendas e um ali que mexe no administrativo e deixa a empresa rodando. Sim. Se você tem três, você tem um operacional ali. Então você tem ali os sócios, mas mesmo esse sócio do administrativo, muitas vezes ele não é bom de financeiro. Ele era, sei lá, um médico, né? Uma empresa de médicos, um dos médicos vai sobrar o administrativo pra ele. Mas ele não é bom de financeiro. E aí ele tem que buscar entender daquilo, né? Buscar entender daquilo. Porque ele tá fazendo de uma forma que ele tá perdendo tempo. E o tempo dele vale muito dinheiro. Gente, eu acho muito válido isso. Tô encantada com o BPO financeiro. Porque eu, na verdade, eu achava que era outra coisa. Agora você está explicando que eu entendi realmente o que é. Ô, Renato, e como que o controle financeiro impacta não apenas os resultados, mas também a tranquilidade e a visão de futuro de um empreendedor? É o que eu estava falando agora há pouco de escrever o futuro. Aham. Né? Então, quando a gente tem a previsibilidade, a gente consegue escrever o futuro e entender o que pode acontecer. Um outro caso que a gente teve foi um cliente que estava cheio de dívidas e ele resolveu falar, enquanto eu não parar e resolver o financeiro aqui, organizar essas dívidas, eu não consigo passar para o próximo passo. Ele não dormia à noite. Olha isso, gente. Ele não estava dormindo à noite. E depois da gente organizar os números dele, ele passou a dormir à noite. Por quê? Porque ele sabia que dali 6 meses, dali 1 ano, ele ia pagar aquelas dívidas. Claro que cumprindo as vendas, cumprindo o planejamento de orçamento, tudo. Ele sabia que daqui a 1 ano ele estaria livre daquilo. Ele passou a dormir de novo. Então, na verdade, porque assim, o empreendedor, o empresário, ele tem muita preocupação na cabeça, né, Renato? Exatamente. E olha, você vê, uma pessoa dessa aí que perde a noite de sono, que perde as noites de sono, justamente por não entender. Eu acho que é isso, né? Justamente por não entender o que estava acontecendo. Quando você clareou, foi lá, explicou e mostrou, ele voltou a dormir e voltou até inclusive a sonhar melhor. Sonhar, que eu falo no sentido geral mesmo. Tipo assim, agora eu tenho uma luz no fim do túnel, agora eu sei que dentro de poucos meses ou de tantos anos eu consigo estar no azul, né? Vamos dizer assim, estar no azul, estar faturando bem e ter a minha empresa do jeito que eu sempre sonhei, eu imagino. Isso, aí você tira o empresário do modo sobrevivência pro modo que ele tem um sonho, ele consegue enxergar algo pro futuro dele. Porque Exatamente. Se ele ficar só ali pra, como se diz, vendendo almoço para comprar a janta, ele não vai prosperar. Acaba que o trabalho que você faz, Renata, é um trabalho encantador, um trabalho que faz com que as pessoas possam voltar a sonhar, voltar a entender ou até começar a entender. Porque às vezes eu vejo muito assim, empresário, empreendedor que começa um negócio porque ele entende, por exemplo, vamos dizer assim, um exemplo, uma loja de peças de carro. Ele começa porque ele entende demais de peça de carro, foi mecânico, foi gerente de empresa de peças de automóvel, ele sabe demais sobre aquilo, mas ele não entende sobre mais nada. Sobre o negócio. Isso. Não é um bom engenheiro, não quer dizer que ele vai ser um bom dono de empresa de engenharia. Exatamente, é disso que eu estou falando, eu acho fantástico. Então, assim, gente, mas não acredito que eu já vou me despedir do Renato, eu queria saber mais um monte de coisa. Você promete que volta, Renato? Com certeza, só convidar. Eu convido. Então, Renato, muito obrigada pela sua presença. Eu queria só, antes de você se despedir dos nossos ouvintes, eu queria que você deixasse um conselho, né, para encerrar. Que conselho você daria para as pessoas que têm um pouco de medo de encarar os números da própria empresa? Eu vou dizer que sem número a gente não tem nenhuma direção. Verdade. Mas quando a gente tem direção,
a gente tem prosperidade com propósito. Uau! Então completa a frase para mim. Sem número não há direção. E com direção... A prosperidade com propósito. Ah, meu Deus do céu, agora sim, gostei. Então, muito obrigada pela sua excelente conversa aqui comigo hoje, com os nossos ouvintes da Rádio Vinha. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes merecem um papo desse aqui. Gente, muito aprendizado. Foi um prazer recebê-lo. As portas estão sempre abertas para você, a gente está à disposição. Eu fico aqui, então, desejando um restante de semana, né, gente? Porque quarta-feira não é boa semana. E nem bom fim de semana. Então, é um bom restinho de semana. Despede de nós aí, por favor, que eu vou fechar com o meu versículo do dia. Eu só vou pedir primeiro pro pessoal seguir o nosso Instagram. Ótimo! A Fin Control BPO. Fin de financeiro, Control de controle sem o Ezinho, BPO. FIN, né? FIN Control BPO. Contra o BPO. Tá lá no Instagram. Ou também, se quiser falar diretamente com o nosso comercial, pra gente marcar essa avaliação. Show! Das Qual que empresas, é o número? É o 629 8177 7841. Vamos de novo? Vamos de novo. 629 629 8177 8177 7841. 7841, fala direto lá, gente, com a Fincontron, super indico, vou contratar para qualificar, já tá aqui ao vivo, já prometido, viu, Renato? Obrigada, viu? Deus abençoe muito sua vida, a Fincontron, que Deus proteja os negócios de vocês. Gente, e o provérbio 21:20 fala assim, ó: o homem insensato devora tudo o que tem, mas o sábio tem depósitos de mantimento e azeite. Eu quero fechar com esse provérbio, que é um provérbio que fala de dinheiro na Bíblia, de finanças. Então, o homem insensato, ele gasta tudo que tem na hora que ele recebe e depois, quando ele precisa, ele não tem. Então, o sábio, o que ele faz? O contrário, ele acumula ali, ele guarda, economiza, porque quando ele precisar, ele tem. Olha que maravilha. Ele poupa e planeja. Ele poupa, planeja e lá no final ele tem sempre, não é? Beijo no coração de todos. Até a quarta-feira que vem, às 16 horas, se assim o Senhor nos permitir. Graça e paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes da Rádio Vinha FM. Alegria de estar com vocês. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.